Aviso: este episódio contém gatilhos de estupro, pedofilia, suicídio e canibalismo. Caso seja sensível a algum desses temas, escute outros episódios. Olá, está começando agora mais um episódio do seu podcast de história favorito, que já não é mais tão novo assim, o JacoCast, que temos o quê? Episódios semanais para você. E eu sou Gabi Aburachid e comigo sempre nós temos a linda Thalita Simplício. Oi, gente! Ai, como você está, Tatá? Eu tô bem, amiga, e você? Muito bem também. Então, Tô sobrevivendo ao tema, né? é isso aí, é isso que eu já ia falar, né? Vai ser difícil, mas vai ser legal. Sim, sim. Então, galera, como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes e hoje nós teremos um episódio de casos de terror, no qual, né, nós iremos traumatizar, né, e estragar a infância de todos vocês, porque será um episódio sobre as verdadeiras histórias dos contos de fadas. E, sinceramente, a gente não tá com dó de ninguém. Não estamos. E se você é novo por aqui, escuta aí esse episódio. Se você gostar, você vai lá e maratona a gente, que nós temos muitos episódios bacanas para você. E também manda sugestões pra gente ou histórias no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com. E pelo Instagram, que é JacoCast. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, curte, compartilha com seus amigos, tá? Vai lá no Spotify, avalia a gente com 5 estrelinhas, segue a gente lá, tá? E no Instagram também, curte nossas postagens, preste atenção que a gente sempre tá postando coisa bacana para vocês. Sim, gente, principalmente porque é lá no Instagram que a gente avisa tudo, né? O Instagram é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Então, não deixa de seguir a gente lá, não, tá? Segue nos outros também, segue, né? Mas segue no Instagram. Exatamente, é o mais importante. Mas é o seguinte, a gente escolheu esse tema primeiro porque a gente é gótica. Muito. É. Então, é um dos temas que interessa muita gente. A gente sempre gostou muito de animação, né, amiga? Sim. Sempre gosta, a gente sempre acompanha, né, tudo, principalmente as coisas da Disney, né? Mas não só a Disney, Pixar também, que faz parte. Eu ia falar outro, mas saiu Pixar. Enfim. A gente gosta muito não só de animações em geral, animações japonesas, animações da Disney. A gente gosta de um ladozinho mais macabro também, e ao mesmo tempo que a gente gosta da coisa fofa. Exatamente, porque a gente vai a fundo nas histórias. E também a gente gosta muito de ler, né, Thalita, que é uma coisa que a gente gosta de ler esses contos e histórias e etc. Desde sempre, a gente até estava conversando aqui que tanto eu quanto você já tínhamos lido esses contos antes, quando novos, né? Sim. Eu li todos os livros dos Irmãos Grimm por causa da minha tia. Você falou que leu, provavelmente, você não lembra se você tinha em casa ou se foi na escola, né? Mas exatamente, você também leu. Mas eu também li, eu sei que eu li. Então, assim, é uma coisa que a gente já gosta há muito tempo e queria muito trazer aqui para vocês. Não, e não só isso, né? Eu tive também, né? Todo mundo teve aquela época de ficar pesquisando coisas macabras, né, na internet. Ah, sim. Que éramos. Emos que éramos, exatamente. E aí, entre as coisas, foram esses contos, né? Sim, com certeza. Também. Mas, enfim, gente, esses contos, né, a maioria deles foram criados há muitos e muitos anos atrás, tipo 1800 e bolinha, sabe? E eles foram criados com o intuito
de ser uma forma de aviso, né? A maioria seria uma forma de aviso. Mas estilo as lendas urbanas, só que uma coisa mais fantasiosa ainda, né? E ao mesmo tempo, né, antigamente, criança deixava de ser criança com 10 anos de idade, 8 anos de idade, né? Então era tudo muito pesado, né? Várias coisas eram diferentes, né? Inclusive, eu quero dizer, Hans Christian Andersen, você faça-me o favor, né? Saia da minha frente, retire-se. Porque, olha, esse é o principal de traumatizar todos nós, tá bem? Você tá falando com fantasma, Thalita? Eu tô falando com fantasma. Por volta de 1837 foi quando ele criou a Pequena Sereia, né, o Real da Pequena Sereia. Aí em 1800 e qualquer coisa ele criou outra coisa. Ele já morreu e já voltou para encarnar umas quantas vezes, mas eu ainda estou dizendo para ele, retire-se. Da sua frente, não quer ver ele, né? Não quero, é muito difícil. Hoje, enquanto a gente estava fazendo coisa, eu chorei, tá? Por causa dos contos. Ai, Deus. E um conto que você já sabia, já tinha visto, hein? Já, não importa. Quantas vezes eu vejo animação desse, eu vou chorar. Acontece. Ai, Deus. É isso aí. Enfim. Então, gente, vamos começar. Bora. Então, Thalitinha, a primeira história que eu trouxe para vocês foi a da Bela Adormecida, tá? Ela é uma história que foi feita em 1634, aí ó, mais antiga do que as que você citou aí. Do que as do Hans Christian Andersen. Exatamente. Exatamente. E ela foi escrita por um francês, vou tentar falar o nome dele, tá? Ele chama Jean-Baptiste. Gostou do francês? Perfeita. Legal. Eu não vou nem falar o sobrenome, já tá bom demais. Não vou estragar o que tá belo. E nesse conto, a princesa ela se chama Thalia, né? E ela cai morta quando uma farpa de linho entra sobre as suas unhas, né? Que é basicamente o que conta o conto. Mas a sua família, quando vê que ela teoricamente está em coma, deixa ela sozinha no palácio, né? Abandona ela lá no palácio. Foda-se, Thalia. Deixa ela lá. Vamos viver nossa vida em outro lugar. Então, assim, Thalita, um dia um rei apareceu do nada no palácio e ele entrou pela janela. E aí, quando ele entrou, ele viu, né, ela lá inconsciente, mas percebeu que ela tinha sangue nas veias, né? Então, o que ele fez? Ele teve uma ótima ideia, só que não. Ele se aproveita dela. No conto ainda fala assim que ele ficou loucamente apaixonado por ela, sabe? Ai, gente, dá um ranço disso. Então, assim, ele se aproveita dela. E depois de ter, né, se satisfeito lá, ele retorna ao reino dele e esquece completamente da mulher lá. Aliás, tem isso, viu, gente? Esses contos, assim, nenhuma desgraça é demais, tá? Só pra deixar claro. Quando você pensa que chegou no ápice, tem mais uma desgraça acontecendo. Não, e rola muita romantização de estupro, essas coisas. Tem que pensar na época, né, gente? Na época, tudo era normal. Hoje ainda é a favor dos homens, mas antes, então, nem se fale. As coisas eram bem terríveis. E normalizadas demais, né? Então, é isso. Mas, o que acontece? Ele foi lá e esqueceu da menina por 9 meses, né? Só que a nossa querida Thalia, ela estava grávida. Gente do céu. Ela engravidou dele quando ele foi lá visitar ela.
E aí, ela deu à luz a gêmeos, que foram chamados de Sol e Lua, tá? E aí, não sei nem como que eles nasceram, né? Porque a mulher tava lá desacordada, mas beleza. Aí, os bebês, eles não conseguiram encontrar os seios da mãe para poder amamentar. Então, eles estavam começando a sugar tudo, sabe? Tudo que eles viam pela frente, e sugaram o dedo dela. E sugaram tanto, até que eles conseguiram tirar a lasca de linho que tava nela, e ela acordou. Entendeu? E assim, nem assustada ela ficou. Ela acordou e começou a amamentar as crianças, tipo assim. Que isso, nada gente? Pelo amor de Deus. Imagina, você acorda, de repente você descobre que tem 2 bebês perto de você, todo mundo que você conhecia sumiu. E aí... Oi? Pois é, e ela nem pensou nisso. Ela simplesmente acordou, foi amamentar os filhos dela. Gente do céu. Seguiu o baile, como se nada tivesse acontecendo. Beleza. Você é louca, Joana. Depois, né, desses 9 meses sem pensar na Natália, o rei, ele lembrou da existência da princesa, né? E decidiu visitar ela novamente. Vou aí... novamente naquele buraco. Então, aí, tipo, com a desculpa de que ia caçar, ele foi lá ver a princesa, né? E aí, pra surpresa dele, ele encontra ela com os gêmeos, né? E aí, todo feliz, ele conta pra ela o que aconteceu, né? Entre eles. E aí, o que acontece? Para nossa infelicidade, ela vai ficar apaixonada por ele, né? Tudo certo. Vamos passar aqui alguns dias juntos, como se nada tivesse acontecido. Que ranço. E tudo certo. Ela entendeu a história e ficou feliz. Tá? De boaça. Você me comeu dormindo e agora a gente tá aqui tranquilo com os gêmeos que eu acordei já tendo. Aí ele foi, deixou ela lá de novo e foi embora. Voltou pro reino dele, né? Depois dessa longa viagem de caça, né? Só que o rei, ele tava obcecado. Então ele ficava repetindo o nome dela e o nome dos bebês em voz alta. E assim, plot twist, que nada esperamos, que o rei tem o quê? Uma rainha. Né? Então assim, ele é casado e a mulher dele começou a desconfiar, porque o cara começou a falar uns nomes assim, tal. Aí, quando ela entendeu realmente o que estava acontecendo, ela ficou irada, com razão, né? E resolveu planejar a vingança dela. Hoje, agora, vinga direito quando vocês forem vingar de alguma coisa, vinga da pessoa certa. Ninguém aqui é Jesus para ficar perdoando os outros o tempo todo, não. Mas se você quiser vingar, vinga da pessoa correta. Gabriela me diz de quem ela deveria ter se vingado. Do marido, né? E de quem que ela se vingou, Gabriela? De quem que Então, o que aconteceu? Como que foi a linda vingança que ela estava planejando? Ela resolveu que iria cozinhar as crianças para o marido saborear. Né? Gente, então, assim, olha que louca. Tadinho dos bebês que não tinham nada a ver com isso. Nada. Entendeu? Vítimas total dessa história. Gente. Mas, tudo bem, seguimos o baile, né? Mas só que ao invés disso, o cozinheiro lá do Palácio Real, ele ficou com peso na consciência, né? Não queria fazer isso de jeito nenhum. Alguém tem que ser ciente nessa história, né? Alguém. Nem que seja o personagem aleatório que colocaram lá no final. Exatamente, meu personagem favorito, inclusive. É bem isso. A única pessoa que presta aí. Exatamente. E aí, o que acontece? Então, ele resolve pegar os bebês, levar para casa dele, tá? E cozinhar um cordeiro no lugar da refeição. Tá? Então, o que aconteceu? Enquanto o cara lá tava comendo a refeição dele, a mulher dele, a rainha, parte do plano dela era queimar a princesa na fogueira, tá? Então, ela mandou chamar a princesa como se fosse em nome do rei,
tá? A Thalia, né? Isso, a Thalia. Ah, tá. Então, a rainha mandou chamar a Thalia, porque a Thalia, ela é uma princesa. Ela foi abandonada só pelos... foi largada lá, porque tava Foi dormindo largada, pra mas sempre. ela era uma princesa. Foi largada, mas era uma princesa. Entendi. Então, assim, a rainha mandou chamar a princesa, né? Como se fosse o rei chamando ela. E aí, chegando lá, ela tentou queimar a princesa na fogueira. Só que a princesa gritou tanto, que o rei conseguiu ouvir e foi lá correndo salvar a princesa, né? Uhum. Aí ele ficou sabendo, né, que a rainha tinha mandado cozinhar os bebês e o cozinheiro revelou tudo pra ele, todas as armações dela. Sim. E aí o rei mandou jogar a esposa dele no fogo. Ah, ele é o maioral. Exatamente. Ele é a melhor pessoa dessa história. E aí, né, com tudo isso, você já adivinha o que vai acontecer. Com a morte da rainha, Thalia se torna a esposa do rei e vive feliz para sempre com seus filhos. Enquanto isso, o rei tá lá indo pra próxima caça, né? Ah, coisa boa. E só observa a história, ela termina com um provérbio que diz assim: prepara, Thalita, você não tá preparado para esse provérbio. Ah, meu Deus. Aqueles a quem a sorte favorece, encontra boa sorte, mesmo durante o sono. Mano. Não. Sim. Não, tá me tirando, né? Ai, meu Deus. Infelizmente é isso mesmo que você ouviu. Eu não tenho nada pra dizer a respeito. Eu já disse tudo que eu queria enquanto a Gabriela tava falando. Já tô até nervosa com o negócio. Pois é, a gente nem começou e já estamos assim. Pois é. Então, agora eu vou contar o meu. Isso, conta. Eu escolhi a história da Pequena Sereia, gente. Pequena Sereia, criada por ninguém mais, ninguém menos que Hans Christian Andersen, em 1837. É o seguinte, gente, a Pequena Sereia, pra mim, né, na minha opinião, desde que eu comecei a pensar, eu sempre achei ela, da Disney, tá falando, uma bicha muito burra. Muito burra. Tipo assim, pra mim, ela é a princesa mais burra que existe. Ai, tadinha. Por É porque quê? ela tem cabeça de peixe. Você não entendeu isso ainda? Não, mas não tem condição, Gabriela. Não tem condição. A criatura, simplesmente por causa de macho, perde a voz pra ganhar perna e ir pra terra. Cérebro de peixe, já tô falando. É o tamanho do cérebro. Sem condições. Ai, ai. Mas no da Disney ainda dá certo no final. Né? Claro. Agora, vamos passar pela real aqui. Que, inclusive, eu acredito que essa é a das poucas histórias de Hans Christian Andersen que eu não fiquei chateada. Eu acho que foi merecido, sabe? Nossa, Thalita cruel. Ah, não. Eu não gosto de gente burra. Muito difícil pra mim. Então, vamos lá, gente. Bora. É o seguinte, a Pequena Sereia, né, como todos sabem, se passa no fundo do mar, num reino subaquático. Yes. E aí a Ariel, né, ela vive com o pai dela, que é o Tritão, o rei, a sua avó e 5 irmãs mais velhas. Cada uma delas tem a diferença de idade de 1 ano, assim, mais ou menos. E quando elas completavam 15 anos, cada sereia podia subir à superfície, né? Dar uma olhada, né? Enfim, ver os barcos, ver qual é que era fora d'água. Sim. Então, a Pequena Sereia, ela estava muito, muito curiosa
E quando chegou a vez dela, né, de que ela completou 15 anos, ela viu um barco, só que estava tendo uma tempestade muito louca que acabou destruindo esse barco. E aí ela salvou o príncipe que estava nele. Levou ele para a costa, né, ele inconsciente e tal. Aí ele foi salvo. Só que o que acontece? Quando ela deixa ele lá, né, a hora que ele tá acordando, quem acha ele jogado lá é uma outra menina. E aí ela meio que assume esse lugar de quem salvou ele, entendeu? E essa é a diferença da Disney, começa aí a diferença. E ele fica totalmente apaixonado por essa menina que teoricamente salvou ele. E aí, né, Pequena Sereia fica chateada e pergunta pra avó dela, né, qual que era a diferença de humano e sereia, além do óbvio que era a cauda, né? Sim. E aí a avó explica o quê? Que a vida dos humanos é mais curta. Só que o que acontece? Os humanos, quando eles morrem, eles têm uma alma eterna, que mesmo depois de morrer fisicamente, a alma continua viva. Diferente da sereia, que apesar da vida ser mais longa, quando ela morre, ela se transforma em espuma do mar. E aí, o que acontece? Ariel, né? Aqui eu tô chamando de Ariel, gente, pra ficar mais fácil, né? Porque se toda hora eu ficar falando Pequena Sereia, Pequena Sereia, Pequena Sereia, é um saco, né? Ela não tem nome aqui, não. Mas vamos seguir de Ariel. Ela, tudo que ela quer é uma alma eterna e o amor do príncipe. Aqui, ela ainda quer mais. Não é só pelo macho, entendeu? Tá querendo muito. Aqui são duas coisas, mas ainda, né? Existe uma troca que vai acontecer. E aí tá, né? Ela focada nisso, de querer o amor do príncipe e ter a alma eterna e dadadã, ela vai atrás da Úrsula. E a Úrsula oferece para ela uma poção em troca da voz. E essa poção, né, faz com que ela consiga ter pernas também. Só que o que acontece? Ela precisa ela corta a língua da Ariel. Para ela ter as pernas, a cauda dela é rasgada em duas. Né? E não é uma coisa bonitinha, não, gente. Não é aquela coisa dos peixinhos e o caranguejo puxando ela lá pra cima pra ela poder respirar, que teve perna. Não é nada disso, não. E aí, quando a perna dela é rasgada, quando a cauda dela é rasgada assim, o que pega? Cada passo que ela dá, parece como se ela estivesse andando em cima de várias agulhas, vários cacos de vidros, assim. Ai, tá tudo sabe? doendo em mim. Constantemente, sabe? Sim. Então, tipo, cada passo que ela dava, os pés dela sangravam, assim, horrores. Então, o que ia acontecer? Além dessas dores constantes, né? Ela só ia conseguir a alma se ela encontrasse o tal do beijo do amor verdadeiro. O príncipe, ele devia amar e casar com ela. Véi, como é que ela vai beijar sem língua? Ah, não. Destruiu. Não, beijo menos mal ainda, né? Ela não especificou que tinha que ser um beijo francês. Se ela não conseguisse fazer com que o príncipe amasse ela, né, e casasse com ela, na primeira madrugada do casamento do príncipe com outra pessoa, a Pequena Sereia iria morrer com o coração despedaçado e se transformar em espuma do mar. Aí a Pequena Sereia vai lá, né, acha que tá ótima a condição passada. Perfeito. Ela acha justo, bebe a tal da poção e se encontra com o príncipe.
que fica atraído, né, pela beleza e graça dela. E ela sabe que o príncipe adora ver ela dançando, né? Só que lembrando, gente, cada passo dela dói e sangra. Ai, Senhor. E ela, mesmo sabendo disso, né, mesmo sentindo a dor, ela sabe que o príncipe gosta, então ela sempre tá dançando pra ele e tudo. Ai, que nervoso dessa mulher. Aham. E aí, o pai do príncipe, né, ele chega ao consenso, né, com ele mesmo, que o príncipe tem que casar com a filha do rei vizinho. E aí ele fala, né, com a pequena sereia, com a Ariel, que ele não vai casar com essa princesa porque ele tá apaixonado pela jovem do templo, que foi ela que salvou ele do naufrágio. Jogou na cara da menina que tá tentando conquistar ele o tempo todo. E ela não pode nem falar nada. Não pode, pois é. E aí o que acontece? Como eu já falei, toda desgraça é pouca, né? Aliás, pra Pequena Sereia, no caso, né? Porque o príncipe, mais tarde, ele descobriu algo ótimo pra ele. Que a princesa e a jovem do templo são a mesma pessoa. Que beleza, hein? Porque ela tinha sido mandada pro templo para poder estudar, né? Ser educada lá. Então, quando ele vê isso, concorda na hora, casamento anunciado. Oh, não. E aí eles se casam, né? A sereia fica com o coração partido e ela se desespera, sabe? Ela acha que só a morte pode ser a saída dela. Então, o que aconteceu? As irmãs, né, da Pequena Sereia chegaram lá do nada, carecas, e com uma faca de prata, né? Não uma faca, um punhal, sei lá. Enfim, de prata. Que elas tinham trocado com a bruxa do mar pelos cabelos delas. E aquilo era o quê? A única forma que a Pequena Sereia poderia se salvar, né? Ela ia ter que pegar aquela faca e dar uma facada no coração do príncipe, né? Enquanto ele estivesse lá na primeira noite com a mulher dele, né? E enquanto ele estava dormindo. E aí o sangue teria que escorrer para os pés dela e ela voltaria a ser uma sereia. Ia ficar tudo bem, tudo ótimo, entendeu? Mas adivinha o que acontece, Gabriela? Ela não mata ele. Claro que não. Ela não tem coragem de matar ele, né? Ela chega a chegar perto dele com a esposa, assim, de madrugada, e desiste e se atira no mar. Vaca. E quando ela se atira no mar, ela se torna espuma. E as irmãs ficaram careca. Ficaram careca por ela e ela não esfaqueou o príncipe. Só que aí é que tá, né? Tem duas versões de final. Na verdade tem mais, mas duas principais. Uma é exatamente essa, acaba quando vira espuma. Beleza. A outra, né, é que assim, quando ela se joga no mar que vira espuma, ela, ao invés de sumir, ela sente o calor do sol. E aí ela se torna um espírito, né? Um silfo, que é o espírito do ar. E aí esses espíritos contam que como ela teve muito esforço e dedicação para tentar ser uma alma eterna, que isso foi concedido a ela. Achei pelo menos legal esse final. É legal. Mas o mais difundido é o dela morrendo virando espuma no mar. É a vida, né? Fazer o quê? Ou mata ou se mata, né? Bem isso. Deus. E foi isso, gente.
A Pequena Sereia desse conto, ela é um pouco menos trouxa, né? Porque ela não tá indo só atrás do príncipe. Mas pelo menos a Pequena Sereia da Disney, no final, ela consegue o príncipe, né? Exatamente. E a Pequena Sereia da Disney, ela não fica sentindo dor na perna e dançando pro príncipe. Só fica calada, que tá tudo certo. As pessoas gente. vivem ficando caladas. Ai, meu Deus, eu não aguento Pequena Sereia. Você que gosta da Pequena Sereia, seu gosto é muito peculiar. Eu gosto das músicas da Pequena Sereia, eu gosto dos bichinhos da Pequena Sereia. Eu gosto de 2 músicas da Pequena Sereia. Uma do caranguejo lá, como que ele chama? É isso, eu também gosto dessa. Nem sei. É aquele que canta. É o. Ah, não lembro. Tá, mas aquele canta falando pra ela não sair do mar. Onde eu nasci, onde eu cresci. Isso. E a outra, a da Úrsula. Ah, sim. Por motivos de Úrsula. Mim, a Úrsula tinha que ter casado com o príncipe no final do Pequena Sereia. Incrível. Mas, assim, eu gosto da Pequena Sereia mais pelos animaizinhos e as músicas do que a história mesmo. A história da Pequena Sereia eu gosto principalmente das paródias. As paródias são sensacionais. É isso. Mas então, Thalita, a próxima história que eu trouxe é da Branca de Neve. Na história da Branca de Neve, a gente sabe que a Rainha Má, ela pede para o caçador ir na floresta e matar a Branca de Neve, certo? Ui. Então, só que nessa versão macabra da história, a principal diferença é que a nossa querida princesa é uma criança de 7 anos de idade. Gente do céu. O que acontece? Como prova do assassinato, o que a rainha pede? Ela pede que ele traga para ela, como prova que matou a menina, os pulmões e o fígado da criança, né? Transtornado, o caçador ele finge que mata a Branca de Neve, né? E ele corta, na verdade, um javali e pega lá as tripas, as coisas para poder provar para a rainha. Mais um personagem sensato dos contos de fadas, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, a princípio ela acredita que aqueles órgãos sejam da menina, então o que ela faz? Ela come os órgãos da menina. Que louca! Então, depois ela descobre, né, que o caçador mentiu e tudo. E nessa versão dos irmãos Grimm, ela aparece para ela 3 vezes, né? Na primeira, ela faz a garota experimentar um espartilho, que ele é tão apertado que faz a menina desmaiar. E aí os anões vão lá e salvam ela. Beleza? Beleza. Na segunda vez, ela vende à garota um pente que está envenenado e que faz a garota dormir. Na terceira vez, ela aparece com a famosa maçã envenenada lá. Beleza? Beleza. Foi resumido, né? Isso. Então, assim, após esse envenenamento, ela desmaia e é considerada morta, né? E em seguida é colocada num caixão de vidro, né? Que a gente já conhece. E nesse momento é que aparece o príncipe, que fica insistindo em levar o cadáver dela lá para fora da casa. E aí os anões, assim, meio cabreiros, mas aceitam, concordam e carregam ela lá para fora. Até que eles, sem querer, tropeçam e fazem a princesa cair, movimentando a caixa. E aí ela bate assim e acaba que ela consegue botar para fora, assim, da garganta dela um pedaço da maçã que estava presa. Olha. E sem beijo nenhum ela corta. Graças a Deus, né? Nossa, eu vou te falar esses homens desses contos de fadas. Mas só que mesmo assim, na mesma maneira que acontece no filme, a Branca de Neve ela se apaixona pelo príncipe,
E eles se casam. Você tem 7 anos. Exatamente. Mesmo a criança tendo 7 anos de idade. Tá? Vê, gente, pelo amor de Deus. Já não basta o cara estar apaixonado pela menina morta, aí a menina acorda, se apaixona por ele, eles se casam, tá? Uhum. E assim, não sei por qual motivo, a dona Rainha Má resolve ir no casamento. Porque ela é burra. Só isso que eu tenho a dizer. E aí, na cerimônia, os anões decidem punir a rainha de maneira assim, uma maneira bem maravilhosa, que eu achei no caso. Eles fazem ela dançar até a morte. Como assim? Eles colocam um par de sapatos de ferro em brasa, tá? Nossa Senhora. E eles forçam ela a colocar esses sapatos quentes e dançar até cair. E fica lá, né? Exatamente. É na sola da bota e na palma da mão. Exatamente. Então ela morreu e uma criança de 7 anos se casou. É isso. É isso. Então, deixa eu só dizer uma coisa. No caso da Branca de Neve, existem vários boatos que são embasados, tá? Tipo assim, não foi 100% comprovado, mas tem um certo embasamento que diz que ela foi inspirada em uma história real, tá? De uma mulher chamada Maria Sofia, sei lá como é que é o nome da mulher. A Maria Sofia, tá? E ela era uma nobre assim do século XVI, tá? E aí, nos anos 80, um historiador que chama Doutor Karen, não vou falar mais nome de ninguém, tá? O cara, esse doutor aí, um tal de um historiador aí, pesquisou semelhanças da vida da Maria Sofia e comparou com os contos de fadas. E aí, deste modo, eles incluíam o seguinte: a madrasta má. O que acontece? O pai da Sofia, o nobre Philip, ele se casou novamente após a morte da primeira esposa dele, né? E a madrasta da Sofia, ela tinha aí uma reputação de favorecer os filhos que eram naturais dela, né? Bem como uma pessoa bem controladora e mesquinha, né? Então, assim, ela tinha essas características parecidas com a madrasta da Branca de Neve. O espelho na parede. O que é que acontece? O pai da Maria Sofia, ele era dono da fábrica de espelhos, de uma fábrica de espelhos, né? E os espelhos eles eram feitos tão lisinhos que ele dizia que eles sempre falavam a verdade. Porque nessa época os espelhos era muito difícil fazer espelhos que mostravam bem a imagem, né? Então, era tudo manual, né? Era. Então, assim, os espelhos dele eram bem lisinhos. Eu não sei o que isso ajuda ou não. Mas ele tinha essa frase, ele dizia sempre isso. Ele dizia que os espelhos dele sempre falavam a verdade. Então, assim, né? Tem aí o espelho mágico da Rainha Má. Então, temos esse comparativo. A outra seria a floresta. Por quê? A floresta, que fala nos contos de fadas, ela se assemelha muito a uma floresta que tinha próxima onde a família da Maria vivia, que era conhecida por ser um esconderijo de ladrões e animais selvagens perigosos, né? Sim. Então, tinha essa semelhança também. Nós temos também a mina, que no conto de fadas, a Branca de Neve, ela correu sobre 7 colinas antes de chegar à cabana dos 7 anões, né? Que também trabalhavam em uma mina, certo? E na cidade onde a Maria vivia, também tinha uma mina que estava em estado de abandono, tá? E que ficava também
depois de 7 colinas. Entendi. E, por fim, os 7 anões. Por quê? Porque lá na mina, que tinha lá perto da cidade dela, anões e crianças trabalhavam nela, tá? Mas só que é o seguinte, apesar de, no conto de fadas, ter o feliz para sempre, né? A Maria, ela nunca chegou a se casar, tá? E ela se mudou, assim, para uma casa distante, assim. E aí ela morreu cega e aos 71 anos sozinha. Bom, viveu bem, né? Melhor do que ficar com aquela porcaria daquela madrasta. Ai, com certeza. Mas é isto. Conta pra gente a sua próxima história, Tatá. Amiga, minha próxima história é a da Chapeuzinho Vermelho. Nessa história, gente, a gente tem 3 tópicos marcantes: canibalismo, striptease e golden shower. Ai, Senhor. É sobre isso, gente. Ó, vamos lá. Contar pra vocês. O início é igualzinho, né? Que a gente escuta, né? Que ela vai pra casa da vovozinha, que a vovozinha tá doente. Aí encontra com o tal do lobo no meio do caminho, né? Enquanto ela tá indo pra casa da vovozinha, o lobo chega lá primeiro. Então o que ele faz? Ele mata a avó, cozinha e separa o sangue numa jarra. Beleza. E aí a Chapeuzinho chega lá e tal, cumprimenta, né? Aquela coisa, oi vó, nananã. E aí ele fala, né, pra comer, né, a comida que estava pronta e tudo. E ela se esbalda, né? Que delícia essa carne, que delícia esse vinho. Nossa, que delícia. E aí, uma coisa super aleatória, né? Aparece um gato falante. Uai. Alice, isso? Quase isso. Que conta pra ela que a carne que ela tá comendo é da avó. E aí a Chapeuzinho acha que aquilo é uma viagem muito louca daquele gato, né? E não dá muita atenção. Aí o lobo, né? Ele tá lá deitado e tal. E aí chama a Chapeuzinho pra deitar com ele. Só que ele faz uma observação. Que ela tem que deitar com ele, só que sem roupa. Que beleza. E aí a Chapeuzinho, ela tira as roupas devagar, assim, e tal, e vai jogando cada peça na lareira. Na lareira? Na lareira, minha filha, na lareira. Também entendi, não. Tipo assim, ele falou pra ficar sem roupa, mas não falou pra queimar a roupa. Não tô entendendo. Mas enfim. Ela tira-se as roupas e vai jogando as peças na lareira. Aí então ela percebe: oh meu Deus, algo está errado. Você acha? Tipo assim, né? Então ela chega a deitar, né, com o lobo mau. E aí, mais uma vez, né, existem 2 versões de final. Uma, a hora que ela deita, o lobo come ela. Ok. Come ela de que forma? Meu Deus. Não tem detalhes não, Gabriela. Beleza. Não virou pornô encantado ainda não. Beleza. Mas aí a segunda, né, a opção alternativa é que ela tenta sair da cama, né, falando que quer fazer xixi e tal. E aí o lobo fala com ela: não, minha filha, faz xixi aqui mesmo. E aí ela fala: não, mas aqui é mais que xixi. Aí mais que xixi o lobo não quis encarar, não, né? 2 girls, 1 cup não é a vibe do lobo. Não, só um xixizinho mesmo. Aí ele deixou ela sair e aí ela saiu, meu filho, fugiu e se salvou.
correndo igual uma louca. Pelada. Boa. Pelada, né? Porque queimou as roupas. Mas tá viva, é o que importa. Gostei mais dessa versão que ela tá viva. Pois é. É isso. A história de Chapeuzinho Vermelho. Incrível. Uhum. Incrível. E, gente, além dessas, né, que a gente pegou, a gente selecionou 4 histórias, né, 2 cada uma, pra gente detalhar mais, né, pra vocês. Sim. Agora, tem muitas outras, tá? Não são só as mais conhecidas, que tem versões originais, assim, e tal, mas cada uma tem a sua própria versão. Sim. E aí a gente decidiu, né, colocar algumas histórias, né, escrever um pouquinho a diferença, né, da Disney, né, da Encantada, da original. Eu selecionei 4 aqui, Thalita, pra falar. A primeira que eu selecionei, Thalita, é sobre a Mulan. Então, assim, na versão original, quando a Mulan retorna da guerra, ela descobre que o pai dela morreu enquanto ela estava fora, né? E uma das partes mais chocantes que eu acho dessa versão é que tem um militar que governa a área onde a Mulan mora. E aí ele convoca ela para ser concubina dele. Ou seja, ele chama ela para ser a escrava sexual dele, né? Então, assim, diante dessa intimação, a Mulan prefere morrer do que ser escrava sexual do cara. Então ela se mata. Mas vai, amiga, qual que você separou aí? Eu separei, né, uma que eu não tava esperando essa, gente, mas faz sentido, né? Do Peter Pan. O Peter Pan, o original, foi escrito pelo J.M. Barrie em 1911. Tipo assim, a maior parte da história é tudo muito, muito parecido com o da Disney, tá? Tipo, muito mesmo. Só que tem uma coisa. A Terra do Nunca, os garotos perdidos e tal, eles não ficavam eternamente crianças. Eles envelheciam. E aí o Peter Pan, ele se encarregava de matar os garotos perdidos quando eles estavam envelhecendo, para evitar a superpopulação da Terra do Nunca. Mentira. Ele era um assassino. Ele era. E aí, além disso, tem outras versões que sugerem que, tipo assim, que o Peter Pan, ele, além de matar as pessoas, né? Ele enterrava todos os dias corpos de crianças e bebês perdidos. Não! É sobre isso. Eu tô triste, né? Não tô feliz. Eu também fiquei triste por causa desse, porque Peter Pan era meu crush de infância. Nossa, aquele filme. Exatamente. Nossa, que homem, aquela criança. Minha filha pequenininha, apaixonada com Peter Pan. Nossa, um dos meus primeiros crushes, com certeza. Aliás, eu acho que pra mim, antes de Peter Pan, só Inuyasha. Nossa. É isso. Crush por homens 2D sempre foi uma constante na minha vida. Mas ele se apaixona por uma macaca, tá? E, pra piorar, no livro, os macacos, eles são animais normais, sabe? Não são animados e que conversam, igual é na história da Disney, entendeu? Que ia ser um pouco menos bizarro. Ainda seria bizarro, sim, mas seria um pouco menos bizarro se elas tivessem consciência humana, né? Que é o que na história da Disney fala, né? Mas no livro, não. É uma macaca normal, tá? E o Tarzan, ele desenvolve sentimentos durante a adolescência por essa macaca, e ele até chega a brigar com outro macaco lá, que chama Taugi.
por causa dessa macaca, sabe? Pra poder... Que loucura. Tipo, eu que vou ficar com ela, não é você. Uhum. Mas em geral é porque ele queria disputar qual dos dois iriam ficar com ela. Então, foi isso. Que bizarro. Muito. Zoofilia. Então, gente, o próximo, né, que eu vou contar pra vocês é o da Cinderela. A Cinderela também, mesma coisa, a maior parte, né? Mas não tem fada madrinha, tá, gente? Não tem fada madrinha. Ela mesma com os ratinhos e tal, que costura o vestido e taranã. O sapatinho de cristal não rola. É um sapato normal mesmo, né? Que fica para trás. E aí, o que acontece? O príncipe vai atrás, né, com o sapato, e para poder caber no sapatinho os pés, as irmãs, né, da Cinderela, as irmãs malvadas, uma corta os próprios dedos do pé para poder entrar no sapato. E a outra corta o próprio calcanhar. Nossa. Mas aí o príncipe avisam para ele, né, que essas loucas aí, ó, o sapato tá cheio de sangue agora. E aí ele não aceita nenhuma das duas como esposa, óbvio, né? E aí acha a Cinderela, né? Mesma vibe da Disney, pá, escondida lá, não sei o quê. E aí eles estão tendo o casamento deles lá e tal. E as irmãs tentam ir no casamento, né? Perder festinha? Não vou querer perder a festinha. Tá certo. Só que o que acontece? Elas têm os olhos furados por pássaros. Os pássaros seguem sendo amigos da Cinderela. Meu Deus. Gostei. Ó. E aí depois, o que acontece? A Cinderela quebra o pescoço da madrasta com a tampa de um baú e mata a vilã. Braba. A Cinderela, sim, ela é brabona. Ela tem mais atitude aqui. Gostei desse final aí. É o clássico final. Quem perdoa é só Jesus. Exatamente. Viveu uma relação extremamente abusiva com a mãe drasta, né? Essa não dá nem pra chamar de mãe. Essa. Não, é madrasta mesmo. E com as irmãs também, essas irmãs horrorosas, né? Porém, a vingança é doce. Não recomendo que façam o mesmo, porém, gostei. E a próxima? A próxima que eu separei aqui é do Corcunda de Notre Dame, que naturalmente a da Disney já é perturbadora para mim, entendeu? Quando criança, eu tinha muito medo desse filme, muito medo. E tenho certeza que muita gente também tinha medo desse filme quando era pequena. É verdade. Entendeu? Porque eu acho que esse filme... Eu gostava, mas... Gente, eu não acho esse filme para criança. Eu acho ele muito perturbador. Eu tinha medo. Eu só passei a gostar dele bem depois, sabe? Bem mais velha, assim, mais adolescente, assim. Mas quando eu era pequena, não entendia nada. Pra mim era tudo... Meu Deus, o que tá acontecendo? Por quê? Pra mim era tudo muito cruel. Quando eu era pequena, eu tinha a fita de Hércules e meu primo tinha Corcunda de Notre Dame. E eu troquei Hércules por Corcunda de Notre Dame. Meu Deus! Troquei. Nossa. Ai, mas eu amava Hércules. Eu também. Mas só que eu já tava enjoada. Eu queria o Corcunda. E minha filha, eu tinha a fita do Bambi e meu primo tinha a fita do Rei Leão. E a gente morava junto, né? Então, teoricamente, as fitas eram todas nossas, porque a gente morava junto. Então, eu sei que... E ele era mais velho, então esse filme é o filme favorito dele da vida toda e tudo, mas ele já não era tão, tipo, ficava vendo 24 horas por dia, né? Sim. Eu era que ficava vendo 24 horas por dia. Então, eu já acordava, já botava meu Bambi
depois botava o Rei Leão e era isso, né? Uhum. E eu tinha também, na verdade, esses dois eram 2 fitas originais, né? Mas eu tinha uma gravação, sabe quando você pegava a fita e gravava em cima da fita? Outra coisa? Eu tinha a gravação de Dumbo. Nossa, sensacional. E aí, minha filha, eu vivia feliz demais da conta. Eu tinha várias fitas, porque além de filha única, neta única, né? Então, tipo, meu pai e minha mãe compravam pra mim uma ou outra, mas quem comprava em peso pra mim mesmo eram os meus avós. Então eu tinha Hércules, Rei Leão, Corcunda de Notre Dame. Nossa, que vida boa. Eu tinha vários e tava sempre assistindo. Ai, eu amo. Eu tinha essa só, mas eu era muito a louca de gravar coisa em cima da fita, então teoricamente eu tinha todos os filmes porque eu regravava tudo. Uhum. Não tenho ideia de em cima do que eu fazia isso, mas gravava tudo. Mas sorte que minha mãe, minha avó, minha tia, ninguém ligava, tava nem aí. As fitas tá lá, se você quiser. Ainda bem, então. Mas voltando, Tatá, a Sim. falar do Corcunda de Notre Dame. Na história original, o que acontece? A Esmeralda ela é enforcada pelo Frodo. E aí o Quasimodo, ele não consegue chegar a tempo para salvar ela, sabe? Então, como vingança, quando o Frodo acaba de matar ela, o Quasimodo vai lá e se... como vingança? Não, isso aqui tá errado. Ah, tá. Desculpa, vou voltar. Como vingança, o Quasimodo vai lá e mata o Frodo, tá? E aí ele se deita do lado do corpo lá da Esmeralda, na cova, e fica todo triste lá, abraçado com ela. E acaba que ele morre lá, sabe? Abraçado com o corpo, porque ele morre de fome e de tristeza profunda, né? Ai, meu coração. Pois Puta merda. Então é isso. Nossa, até baixou minha energia. Essa é bem triste. Uhum. Ai. Mas o meu próximo, que é pra dar um low assim mais baixo ainda. Nossa. Ai, todo mundo aqui vai acabar esse episódio chorando. Não, esse procurando é o plano. Antidepressivo para tomar. Esse é o plano. Se você não terminar de ouvir esse podcast e não estiver chorando, principalmente se você vê a indicação que a gente vai dar no final, você não ouviu esse episódio direito. É verdade. Você pode voltar e ouvir tudo de novo. Mas o meu próximo, né, é O Cão e a Raposa. Ai, meu Deus. Esse é um filme que eu amo. Eu amo também. Mas não tem uma vez que eu assisto esse trem que eu não chore do início ao fim. Sim. Assim, não tem condições. Para eu assistir O Cão e a Raposa, eu tenho que encher uma garrafa d'água pelo menos umas 3 vezes para não desidratar até o final. Ai, meu Deus. É difícil mesmo. E aí, a versão original, né, gente? O Cooper e o Todd. Cooper é o cachorro, o Todd é a raposa, gente. Sim. No início, né? Mais uma vez, igual da Disney e tal, se conhecem, filhotinhos, papapá. Aí se separa um tempo, que é quando o dono do Cooper manda ele para ser treinado, né? Para caçar. Uhum. E aí, quando o Cooper volta, o Todd já tá grande, o Cooper tá grande e eles não se reconhecem. Então, na versão original, o que acontece? Eles passam a se perseguir sem se reconhecer. E aí o Cooper, que é o cachorro, ele é atropelado por um trem. Aí o dono dele fica inconsolado e fica querendo vingança contra a raposa de qualquer jeito. E aí ele assassina toda a família do Todd.
Já tô triste, já tô triste. Ele assassina toda a família do Todd, mas não consegue matar ele. Mas mesmo assim, né, fugindo e tal, por muito tempo, a raposa, né, o Todd acaba morrendo de cansaço. Nossa. E aí a outra versão, né, sugere que o próprio caçador, né, depois que o Cooper foi atropelado pelo trem, ele mesmo dá o tiro na cabeça do Cooper para terminar de matar ele. Terrível. Não tô bem. Todos felizes com esse episódio? Ninguém feliz, Opa! nem nós. A próxima que eu vou falar, Thalita, é de João Maria, sabe? Eu vou falar meio da versão dos irmãos Green mesmo. É igual a Branca de Neve mesmo, que eu falei antes, né? E assim, o João e Maria, eles são abandonados, né, pelos pais para morrerem de fome na floresta. Já que os adultos não tinham dinheiro, né, para poder sustentar ele, na história da Disney, eles se perdem, né? Mas, nesse caso, eles são abandonados pelos pais. E, após eles conseguirem sobreviver lá, eles tentam voltar para casa. Com muita dificuldade, eles conseguem. E, quando eles chegam lá, eles encontram os pais mortos, porque eles morreram de fome. Triste. Já falei com vocês, toda desgraça é pouca nesses contos, viu? Pois é. A minha última, assim, eu separei uma que a animação é um curtinha, né? Na verdade, são 2 curtas que tem. Um da Disney, que é de 2016, né? Do conto A Pequena Vendedora de Fósforos. Ô, gente, esse daqui, quem já viu o curta sabe. Quem já viu sabe. Isso daqui não adianta ficar explicando muito, não. Tem que ver. Isso daqui é sentir. Igual a Thalita revendo na organização da pauta, Thalita revendo e chorando que nem um bebê. Então, assim. Hoje não tem condição. Esse daqui eu acho que pode ser qualquer versão da Pequena Vendedora de Fósforo que tiver. Eu vou chorar em todas. Tá? Em todas. E aí, essa Pequena Vendedora de Fósforos, a história do curtinho, a única coisa que muda para a versão original, né, de todos os 2 curtas, é que não tem o diálogo. Fim. Mas os sons, a imagem, a animação, assim, o mais velho é de 1937, tá? Esse curtinha, da Columbia. E esse é praticamente idêntico ao conto, assim. Igual eu tô dizendo, é só os diálogozinhos, assim, que não tem. Basicamente, se bobear, é o único conto que não mudou, né, assim, a essência da narrativa, né? Não, gente, e é tristíssimo. E eu lembro de ver... É engraçado, né? Eu lembro de ver isso quando eu era criança, esse de 1937. E ele é pesado, tá? Provavelmente, né, dos canais que eu assistia, Cartoon Network, essas coisas, tinha vezes que passavam uns cabulosão assim, né? E quando a gente é pequeno, né, meio que a gente tem coisas que passam despercebido pela gente, né? A gente não vê as coisas como elas realmente são, né? Sim, exatamente. Aliás, mais uma diferença nesse é que na animação, né, vem um anjo, né, para carregar ela e tal. E no conto é a avó dela. Eu tô tentando falar meio sem spoiler, porque quem não viu tem que ver, gente.
A gente vai colocar em destaque o link dos 2 curtinhas, tá? Essa é a sua recomendação, inclusive, não é? Inclusive é a minha recomendação. Todos 2, pode ver todos 2. Esse mais velho, de 1937, o traço é estilo do Dumbo mesmo, sabe? Sim. E o outro é de 2006, que aí é o da Disney mesmo. E esse também não tem diálogo e tal, mas esse já mostra a vovó, entendeu? A vozinha dela. Entendi. Enfim, o estilo do traço é estilo de Mulan, assim, sabe? A gente vai deixar aí no box de informações, tá? O link para vocês irem assistir, hein, gente? Vai assistir. Vai, gente. E é curta mesmo. Esse da Disney de 2006 são 6 minutos e 41. E o de 1937, da Colômbia, é 8 minutos e 14. É bem curtinho. Então, Thalita, aproveitando que você já introduziu a sua indicação, eu vou entrar nas minhas recomendações também, beleza? Tudo bem, eu ainda tenho mais uma, mas pode falar as suas primeiro. Então, eu vou recomendar o seguinte. Eu fiz aqui uma curadoria, tá? De filmes que são inspirados nos contos. Só que eu peguei filmes voltados para filmes de terror, tá? Então, aqueles que têm aquela leve pegada de inspiração, porém é bem bizarrinho. Então, o primeiro filme que eu separei, ele chama Floresta Negra, tá? Ele é de 1997 e ele é baseado na história da Branca de Neve, tá? Ele é focado na madrasta Má, né? Como seria a possível história dela, tá? Mas é bem bacana esse filme. Então, assim, eu não sei falar o nome da atriz aqui agora, mas tem uma atriz bem famosa e é bem bom. Tá. O próximo, ele chama A Viagem de Alice. Esse filme, A Viagem de Alice, ele é de 1988. E ele é um filme bem, assim, uma vibe bem assustadora, tá? E ele obviamente, ele é inspirado no livro da Alice nos Países das Maravilhas, né? Mas é no livro As Aventuras de Alice, tá? O originalzão lá do Lewis Carroll. Aí, ó, tá aí, ó. Minha tradutora aí falou pra vocês. Tá? Então, o próximo que eu vou falar, ele é um filme coreano e ele é inspirado na história da Cinderela. O nome desse filme é Cinderella. E ele escreve assim, Sinderella. Entendeu? É uma forma diferente de escrever, mas fica... É que é Cinder de cinza. Aí, ó. Tá vendo? Ai... ainda bem que eu tenho Thalita nesse podcast. Então, esse filme, ele acompanha a vida de uma jovem filha de um cirurgião que percebe que tem uma série de acontecimentos ligados aos seus dias atuais com a sua infância. Não dá para explicar direito, tá? Mas é um filme bem bizarrinho também, tá? Esse daqui, Cinderella e a Viagem de Alice, é um pouco perturbador, tá? Então tem assim a vibe que a gente gosta, né? E a gente, entre aspas, né? Eu não, né? A vibe do episódio, vamos dizer assim. Tá? Isso. Só pra finalizar, que eu nem ia falar, mas também tem um filme dos Irmãos Grimm, que esse é mais voltado por um humorzinho, tá? Mas ele é um filme de 2005 que é meio que assim, mistura um pouco da história real com uma ficção, então ele é bem divertido também. Eu acho que vale a pena citar ele aqui. E a sua, Tatá? Bom, a minha última indicação, além dos curtas, né?
Uhum. É um livro que eu tô louca para comprar ele, que chama Contos de Fadas em suas versões originais. Esse livro ele tem 448 páginas, tá? Ele é de capa dura, enfim, ele é da editora Wish. E eles realmente reuniram os contos de fadas originais, assim, tipo, aí tem os mais clássicos, né? Tipo, a Bela Adormecida, Polegarzinha, Rainha da Neve, né? Os Três Porquinhos, enfim, até os mais raros, que aí entra esse Pequena Vendedora de Fósforos, né? Pele de Asno, que eu conheço também, mas pouca gente conhece. Sapatinho Vermelho, enfim. Nossa, muito legal. Vários contos que lá vai estar só as versões originais. Incrível. Aí, ó, quando você for comprar pra você, já pode me dar um de presente. Fica né? a dica. Eu te empresto. Pode me emprestar, eu só não devolvo, mas pode me emprestar. Ridícula. Mas e parece assim, gente, que vale muito a pena comprar, principalmente direto pelo site da editora, tá? Quem tiver interesse. Editora Wish, W-I-S-H. Ai, que feliz com esse episódio. Triste, porém feliz. E você, Tatá? Eu tô devastada ainda. Mas é isso, né? A gente veio trazer a devastação para vocês e saímos devastadas. É isso, assim. Ninguém pode sofrer sozinho, entendeu? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. Muito obrigado, gente, por ouvir esse episódio até o finalzinho. E se você ficou até aqui, vai lá no Instagram, curte a última postagem nossa que fala desse episódio e fala lá que você viu a gente, pra gente saber, tá bom? Isso mesmo. Segue a gente lá, quer mandar um e-mail, manda um e-mail, quer desabafar, fala com a gente. Isso. Enfim. Tá liberado qualquer coisa você mandar, só não nudes, igual eu já disse anteriormente, em outros episódios. E é isso, até o próximo episódio, gente. Tchau. Bye, bye.